Salutam amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo YouTube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o YouTube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado para ser avisado toda vez que eu subir material novo. Remi Tascoi, de que unuo leciono, a lição de casa da 11ª lição. Lego kai traduco la texton, leia e traduz o texto. Em la not libro de nova esperantisto, no caderno de um novo esperantista. Hodia okazis interessa afero, mi devis preni buson por iri ao la Esperanto Klubo, do mi iris ao la bushalteio. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu tive que pegar um ônibus para ir para o Esperanto Clube. Então eu fui para o ponto de ônibus. Post kelkaj minutoj passes la buson, kiun mi devis preni. Ĝi estis plena, sed mi eniris kaj aĉetis la bileton, ĉar ne estis vakaj sed lokoj, mi devis stari. Depois de alguns minutos, passou o ônibus que eu deveria pegar. Ele estava lotado, mas entrei e comprei a passagem. Como não havia lugares vagos, tive que ficar de pé. Sed post, du ao triloco estis vacai, kai mi sidigis, tiam ne attendite, io samideano, Johano, eniris la buson, kai sidis apud mi. Mas depois, 2 ou 3 assentos estavam vagos, e eu me sentei. Então, inesperadamente, um companheiro de viagem, João, entrou no ônibus e sentou-se ao meu lado. Ni ĝoje ekbabilis em Esperanto, kompreneble. Mal antaŭ ni estis du gejunuloj, kiuj mallaŭte volis diveni kiun lingvon ni estis parolantaj. Nós conversávamos alegremente em Esperanto, é claro. Atrás de nós estavam 2 jovens e, em voz baixa, queriam adivinhar que língua falávamos. Parece o italiano, diris la junulo, sed kiam mi diris, ies al io demando de Johano, la junulino flustris al sia amico. Disse, parece o italiano, disse o jovem, mas quando eu disse sim a uma das perguntas de João, a jovem sussurrou para seu amigo. Mas a palavra sim lembra o inglês. Tiam ial Johano diris al mi dankon, kai la junulo limarkis. Então, por algum motivo, João disse obrigado, e o jovem percebeu. Mas agora parece o alemão. Post mi diris al Johano, vi pravas, kai la junulino ĝoje declaris ao la junulo. Então eu disse a João, você está certo. E a jovem declarou alegremente ao jovem. Agora eu adivinhei, é o russo, ou alguma outra das línguas eslavas. Fine respondante ao io demando de Johano mi diris, li caixi, tiam la junulino iam prescau
explodante de si volemo dires ao la colego. Finalmente, respondendo a uma pergunta do João, eu disse, ele e ela. Então a jovem, uma vez quase explodindo de curiosidade, disse ao colega, bem, agora até mesmo ao chinês essa língua se parece. Caixi curade nin alvaroles. E ela corajosamente se dirigiu a nós. Desculpe, poderiam dizer-me que língua vocês falam? Ni gai respondes, Esperanto. Caixi tui demandes. Nós alegremente respondemos, Esperanto. E ela imediatamente perguntou, onde eu poderia aprendê-la? No clube de Esperanto, ao qual nós vamos agora. Eu posso ir com vocês? Kaine Joy respondes, naturalmente. E nós alegremente respondemos, naturalmente. De que dua leziono, 12ª lição. Correlativos com a terminação A. Correlativos com a terminação E. Sufixo end, sufixo ind, sufixo eble, sufixo ui, sufixo ing. Correlativos com finajo A. Indicam espécie, qualidade, natureza. Normalmente são adjetivos. E como eu gosto da associação para decorar, eu imaginei uma letra A olhando-se no espelho, para ver como é a sua qualidade, a sua beleza, se ela está bem penteado. Ia, algum. Tia, toda espécie, cada. Quia, qual espécie? Tia, tal. Nenia, nenhuma espécie. Traduco, traduza. Mirigardes lin cum ia ironio. Eu olhei-o com alguma ironia. Quia estas via domo? Como é a tua casa? Quia patro, tia filo. Qual pai, tal filho. Tu estas nenia risco? Não há nenhum risco. Mi besonas neniam helpon. Eu não preciso de nenhum auxílio. Mi volas cone tiam fischon. Eu quero conhecer todos os tipos de peixe. Atento, atenção. Perguntas com quia, respostas com adjetivo. Correlativos com a terminação E, indicam lugar. Para associação, eu gosto dessa placa que no Brasil representa um lugar para estacionar. Então, E associado com lugar. Quie, onde? Tie, em toda parte, em todo lugar. Tie, lá, ali, aí. Nenie, em nenhum lugar. Traduco, traduza. Mi ie audis, ti tiam nomon. Em algum lugar eu ouvi esse nome. São Paulo, estas la urbo, quie mi nascidis. São Paulo é a cidade onde eu nasci. Tie, quie vilojas, estas pli varme. Lá onde você mora é mais quente. Tie, estas mia nova libro. Aqui está meu novo livro. Mi sertis mian hundon. Tie sede, gi estis nenie. Eu procurei meu cachorro em todos os lugares, mas ele não estava em lugar nenhum. Via hundo estas tieti, em mia domo. Seu cachorro está aqui,
em minha casa. Então vocês se recordam que o ti é uma partícula de aproximação. Tie é lá. Ti tie, tie ti é aqui, perto. Sufixo end indica obrigatoriedade de se fazer alguma coisa. Por exemplo, pague é pagar, pagenda, que deve ser paga. Legue é ler, legenda, que deve ser lido. Lave, lavar, lavenda, que deve ser lavado. Sufixo ind indica o que é digno de. Exemplo, legue, ler, leginda, digno de ler. Dire, dizer, dirinda, digno de dizer. Gratule, parabenizar, gratulinda, digno de parabéns. Sufixo eble indica possibilidade. Por exemplo, legue, ler, legebla, legível. Mange, comer, mangebla, comestível. Trinque, beber, trinquebla, potável. Porte, carregar, portebla, portátil, carregável. Traduco, labe lavorto estas direbla, dirinda, cai direnda. Uma bela palavra pode, é possível e deve ser dita. Sufixo ui indica a objeto recipiente, vasilhame que contém totalmente em si algo de definida espécie, indicada pela raiz da palavra. Por exemplo, suqueiro, açúcar, suqueruio, açucareiro, cigaro, charuto, cigaruio, charuteira, salo, sal, saluio, saleiro, supo, sopa, supuio, sopeira. Completigo. La suqueruio estas plena de suquero. Inco estas em lá, incuio. La lacto estas em lá, lactuio. La saluio estas malplena de salo. Traduco. Na cafeteira há café. Em la cafuio estas cafo. O lápis está no estojo. La crayono estas em la crayonuio. Eu levo meu dinheiro na carteira. Mi portas mian monon em la monuio. No açucareiro há açúcar. Em la suqueruio estas suquero. Sufixo ui, na hipótese B, representa a árvore em relação ao fruto ou à flor. Por exemplo, piro, pera, piruio, pereira. Pomo, maçã, pomuio, macieira. Roso, rosa. Rosuio, roseira. Nota, disse também palavras compostas. Pomarbo, rosarbeto. Completigo, la pomo estas el pomuio, ou pomarbo. La piro estas el pirarbo, ou piruio. La banano estas el bananuio. La roso estas el rosarbeto. Sufixo ing indica o objeto usado para segurar, sustentar ou guardar, servindo de continente parcial ao objeto indicado pela raiz da palavra. Por exemplo, crayono, lápis, crayoningo, lapiseira, fingro, dedo,
fingringo, dedal, piedo, pé, piedingo, estribo, candelo, vela, candelingo, castiçal, cigaro, charuto, cigaringo, piteira para charuto, cigaredo, é o cigarro, cigaredingo, piteira para cigarro. Exemplo: lagelernantoi scribas per craioningo, si usas fingringon por cudri. Reimittascoi, texto la fromaggio. Na lição de casa, nós temos o texto, o queijo. Sur la tablo estas pano, cae bona fromaggio de Paulo. Li demandas, kie estas la fromaggio? Li vidas que la fromaggio estas tie sur la tablo. Ĝi estas bona fromaggio. Sed estas muso sub la tablo. Nun la fromaggio ne estas sur la tablo. Ĝi ne plu estas tie. Paulo demandas: kie estas la fromaggio? La muso pensas: la fromaggio estas ĉi tie, en mia domo. Paulo restas sem fromaggio. La muso restas com ĝi. Paulo demandas: kie ĝi estas? Li serĉas tie. Ĝi ne estas tie. Ĝi ne estas ĉi tie. Kie ĝi estas? Ĉu ĝi estas ie? Paulo ne trovas. Ĉu la fromaggio estas nenie? Paulo rigardas tie, et sub la tablo. Paulo pensas: kie estas la muso? Li rigardas tra la truo, jen la fromaggio. Ĝi estas tie. Ia la fromaggio estas en la domo de la malgranda muso. La fromaggio estas nek en la forno, nek sub la tablo, sed en la domo de lerta muso. Reimittascoi, para vocês responderem de acordo com o texto apresentado na página anterior. Kie estas la fromaggio? Vocês vão responder em Esperanto. Ĉu ĝi estas malbona? Ĉu nur la fromaggio estas sur la tablo? Kie estas la muso? Ĉu la fromaggio estas ankoraŭ sur la tablo? Ĉu Paulo demandas: kie estas la fromaggio? Ĉu Paulo restas sem fromaggio? Ĉu Paulo serĉas? Kie li serĉas? Ĉu la fromaggio estas ie? Ĉu Paulo serĉas tie? Ĉu la fromaggio estas nenie? Kie estas la fromaggio? Ĉu la muso estas lerta? Ĝis!